no momento em que a gente tende a estar mais relaxado e também desafiado a cumprir as nossas responsabilidades. Porque é justamente no momento em que a gente se relaxa, é que a gente é testado naquilo que a gente veio cumprir. Se a gente está realmente comprometido com aquilo que a gente se comprometeu, em que nível de comprometimento a gente se encontra, o quanto que a gente deseja algo na nossa vida. E esse é um livro que vocês escolheram e é muito pertinente à nossa mentoria, porque a nossa mentoria é a mentoria rumo ao propósito. Todos os maravilhosos que vêm para a mentoria têm um nível de consciência maior, porque já entenderam que a preparação para o concurso público é uma preparação grande, que vai nos exigir algo além daquilo que a maioria diz que é necessário. Quem chega até aqui tem uma tessitura de alma maior do que a média, porque está querendo algo além de aprender a fazer questão, está querendo conseguir vencer o caminho. E esse caminho é muito mais difícil, pode ser muito mais longo do que aquilo que a gente pode antever. Esse livro, Nada Pode Me Ferir, nos mostra exatamente isso. É o ponto da virada. E por que é o ponto da virada? É isso que a gente vai descobrir agora, nos nossos próximos minutos de encontro. E para isso, a gente precisa saber quem é David Goggins, né? Além de autor de um best-seller que já vendeu mais de 4 milhões de exemplares. Quem é esse cara? Quem é ele na fila do pão? Ele é uma pessoa que nasceu negra, numa família com um pai abusivo, violência doméstica, maltratando a mãe, abusando patrimonial, física, moral e psicologicamente da mãe. Não tinha problemas financeiros, mas tinha trabalho infantil no seu contexto, havia desrespeito no seu contexto, havia total depredação moral no seu lar. Nada parecia favorável para ele. Mas mesmo assim, ele seguindo a trajetória da vida de muitos erros, de muitos acertos, de muita superação e de muito olhar para si mesmo, ele conseguiu sair do lugar de vítima e se apaixonar, entrar em simbiose com os desafios que ele passou a abraçar, não porque eram desafios grandiosos, simplesmente, não. É porque eram os desafios que ele entendeu que ele precisava para se desviar do destino dele, que era ser ninguém na vida, ser um à margem da sociedade, porque tudo na vida dele levava para esse lugar. Então, o propósito dele surge de uma grande dificuldade na vida dele. Dele não seguir o fluxo da vida dele, ele tinha que parar aquele fluxo, porque a vida dele começou muito errada. E a pergunta que eu faço a vocês é: até que ponto e em que contexto surge o propósito de vocês? Por quê? Porque cada um de nós traz um desafio na vida. E são as nossas sombras que nos levam para a nossa luz. É por trás do mais difícil que está o extraordinário. Por que esse livro é um best-seller? Porque ele é o relato de um sobrevivente de traumas de infância. E todos nós somos, em algum nível, sobreviventes de traumas, de crenças que a gente assimilou na infância sem se dar conta e que vão determinando as nossas escolhas, vão determinando o molde da lente que a gente usa para lidar com aquilo que nos acontece. E é justamente esse ímpeto, essa vontade irresistível de sobreviver que faz David Goggins criar mecanismos para vencer esses fantasmas. Porque ainda que ele não soubesse qual seria o futuro que ele poderia construir para ele conseguia antever o futuro de desgraça que ele teria se ele nada fizesse.
se ele simplesmente seguisse o fluxo daquela vida miserável que ele levava com a mãe ali tentando a todo custo proteger ele e o irmão dele. E aí a pergunta que eu te faço, e eu quero que você anote isso. Hoje é um Maravibooks de reflexão interna profunda, que vai trabalhar todos os pilares que a gente já trabalha na mentoria. Esse livro vem confirmar as nossas premissas da mentoria. Quem teve sessão de onboarding comigo lembra das premissas da mentoria. Esse livro, por ironia do destino, né? Isso mostra que a gente também está indo numa direção ainda mais validada. Ele vem confirmar as premissas de criação dessa mentoria. E eu não tinha lido o livro quando eu criei. Quando eu criei as premissas dessa mentoria, eu criei com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu experienciei e entendi como relevante para eu alcançar os resultados que eu alcancei. Então, o que eu quero que você pontue para você ao longo desse nosso Maravibooks? Como lidar com a sua verdade e evitar que o seu passado dite o seu futuro? É essa a resposta que esse Maravibooks tem que trazer para você. Colocar você de frente com a sua verdade e, a partir disso, jogar luz de consciência para que você não tenha o seu futuro determinado pelo seu passado. Porque ainda que você não conheça o seu futuro claramente, com detalhes, se você nada fizer, será o seu passado a determinar o seu futuro. Repetindo, o objetivo do Maravibooks de hoje é ensinar a você, é clarificar a sua visão sobre qual é a sua verdade e, a partir disso, te ensinar a lidar com ela para evitar que o seu passado determine o seu futuro. A gente vai colocar luz no seu momento atual, vai colocar luz no seu passado, e a partir daí a gente vai colocar luz no seu futuro, porque o seu passado não pode determinar o seu futuro. Você precisa tomar consciência do que vem determinando as suas escolhas hoje. E muitas delas você não tem ideia de qual é a motivação. Por que você repete tantos ciclos? E o objetivo desse livro é exatamente esse: romper aquilo que te aconteceu no passado, aquilo que te trava, as suas crenças, aquilo que te limita hoje, vai acabar hoje aqui. Esse é o objetivo desse livro. E é por isso que esse livro é um best-seller. Porque todos nós somos sobreviventes tentando nos livrar das memórias do passado que tornam o nosso presente inseguro e o nosso futuro incerto. Essas 4 milhões de pessoas que leram esse livro estão nesse grupo, tal como nós. Todos nós, para alcançarmos o futuro que desejamos, precisamos entender e lidar frente a frente com essa verdade. Somos sobreviventes, tentando nos livrar das memórias do passado que tornam o nosso presente inseguro e o nosso futuro incerto. E isso não tem a ver com papai e mamãe sendo mauzinhos conosco. Não, tem a ver com papai e mamãe sendo inconscientes, não tendo clareza sobre aquilo que talvez hoje tenham, mas que também não tiveram clareza para eles, para reger a escolha deles. E quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quão difícil é criar os seus filhos com a total consciência que não se tem, mas que se deve buscar a todo tempo, nem que seja para melhorar 1% a cada dia. Então, vamos lá. Vamos continuar a anotar, porque aqui eu vou te dar o roteiro para você fazer esse corte, essa ruptura, que não vai começar e terminar hoje, mas vai começar hoje num nível de profundidade ainda maior, porque você já vem fazendo isso na mentoria, para turbinar o seu processo de transformação. Então, vamos lá. Qual é a sua limitação? Anota essa pergunta. Qual é a sua limitação? Segundo, com que tipo de problema você tem que lidar hoje em dia? Qual é o problema que te perturba nesse projeto que você, nesse seu propósito de ser aprovado no concurso? Você se sente inseguro
Quais são as situações que você precisa enfrentar que você mais se sente inseguro? Qual foi seu contexto de nascimento? Você nasceu num contexto em que você teve que amadurecer rápido e ir em busca daquilo que você queria? Ou você recebeu apoio demais, proteção demais da sua família, e isso hoje torna você preguiçoso, procrastinador, para se esforçar e superar os seus limites? Você teve excesso de proteção? Você teve desproteção? Você não teve uma coisa nem outra? E o que que isso provocou em você hoje? Você é uma pessoa que vai lá e faz acontecer? Ou você fica adiando, criando motivos para não fazer, achando que tudo vai ser muito difícil, que o desconhecido é uma coisa que deve ser evitada? Você sente que te valorizam, que você é uma pessoa reconhecida pela sociedade, pela sua família, ou você acha que as pessoas não te valorizam ainda? Você se sente rejeitado? Você se sente não acolhido? Qual é o nível de carga emocional que você tem que lidar no ambiente seu, de familiares e amigos? Você encontra respaldo para aquilo que você quer conquistar? Ou você encontra um certo desestímulo? Não, para que você vai tentar isso? Para que você vai ousar? Tá tudo tão bom. Para que você vai inventar sarna para se coçar? Vai dar muito trabalho, não justifica, sua vida já é ótima. Você se sente bom o suficiente para conseguir o que você deseja? Ou você acha que você não é bom o suficiente e duvida se merece conquistar aquilo que deseja? Se isso realmente é para você? Será que é você que está atrapalhando o seu próprio caminho? Você vai responder essas perguntas depois desse encontro, nesse fim de semana. Vai guardar essas respostas. Se quiser trabalhar na sua sessão individual da mentoria rápida, a gente vai trabalhar isso com você. Mas o objetivo claro do Goggins é o seguinte: é te ensinar a usar a sua lista de desculpas, esses motivos muito bons que você vai encontrar, pelos quais você não deveria ser ninguém na vida, para alimentar o seu sucesso final. Por isso é o ponto de virada. É onde está o seu vitimismo, onde está a justificativa para o seu não fazer, para o seu não ousar, vai virar motivo para você alcançar tudo o que você deseja com potência. O que não significa que vai ser fácil, que vai ser rápido, que vai ser tranquilinho, não. Mas vai ser possível. E o primeiro ensinamento do Goggins é: a verdade dói. A verdade dói. E o ponto de virada na vida dele aconteceu quando a mãe dele tomou coragem para romper o relacionamento vicioso que ela vivia com o pai dele. Ele era um menino que via o pai bater na mãe, que se ele falasse aquilo que ele pensava, por pouco que fosse, o pai dele já mandava ele ficar nu e entrar no quarto, deitar de bruço na beira da cama, ficar no quarto escuro esperando o pai entrar. E quando o pai entrava, ele já vinha com o cinto e lanhava ele dos pés à cabeça. E ele com 6 aninhos. E o ímpeto dele era botar a mãozinha na parte do corpo que estava doendo, e o pai ia na parte seguinte. E depois que o pai fazia isso, deixava ele lá. E assim como ele fazia com a mãe, assim como ele fazia com o irmão, embora o irmão fosse um pouco mais protegido, o irmão foi educado para ser a miniatura dele, para seguir a posição dele de pai daquela família. Já o outro não. O outro era aquele que era o saco de pancada da família. Esse era o Goggins. E a mãe ali tentando proteger os filhos, mas também sendo maltratada, apanhando, sendo humilhada, não tendo liberdade financeira, não tendo direito a nada. Era uma escrava. E totalmente dilacerada emocionalmente a respeito do amor próprio dela, porque a violência também era psicológica. Quem
teve algum tipo de contato com relacionamento abusivo ou conhece alguém que tenha, sabe a desgraça que isso é e o que isso causa na vida de uma pessoa. O ponto de virada vem quando a mãe dele vê o marido dando em cima de uma prostituta e ela sabia que ele era rufião, ele tinha ligação com o tráfico, com a política e com as prostitutas e se relacionava com elas e ele agrediu ela verbalmente, humilhou ela na mesa junto com os filhos. Ali ela já estava se preparando com a ajuda da vizinha, porque é preciso uma rede de apoio para a vítima de violência doméstica conseguir sair da situação. E aí ela já tinha um plano, e aí ela deu o basta. Quando ela deu o basta, ele ameaçou ela, naturalmente, mas ela já estava com um saquinho dela lá de lixo com os pertences, os filhos foram junto com ela pegou a estrada e saiu, e foi em direção à casa dos pais. Só que, se ela fosse direto para a casa dos pais, ele iria segui-la. Então, ela foi para a casa de uma amiga, que era na direção oposta da cidade. Lá, o carro dá problema. Quando o carro dá problema, o que que ela quer fazer? Voltar. É melhor eu voltar. Melhor eu voltar para minha casa, para o meu marido, porque é perigoso, o que que eu vou fazer? Ela começou a se sentir desesperada. Por quê? Porque ela já era uma pessoa que tinha perdido o amor próprio e a autoconfiança. Ela já não tinha mais aquilo que a gente chama de senso de identidade. E quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. O primeiro requisito para você conhecer o seu propósito é saber a sua identidade. Ela já não tinha mais identidade, já tinha sido destruída pelo marido dela. E aí ela quer voltar. E aí só que ela liga para, ela entra em contato com essa amiga, que ela já estava num posto de gasolina, e a amiga falou: "Não, não, não. Você vai seguir em frente, vai para um hotel, vai consertar o carro, vai ficar tudo bem". E ela conseguiu fazer isso. A história vai se desenrolando, ela consegue fazer esse caminho de fuga, ela consegue ir para a casa dos pais, ela consegue recomeçar a vida, mas ela e os filhos com muito pavor. O filho maiorzinho, que era o irmão do Goggins, na primeira dificuldade, ele volta para a casa do pai. E ele lá fica. E o Goggins e o irmão ficam sem se falar por 15 anos. E a mãe nesse meio do caminho. Por quê? Porque o irmão se rendeu àquela realidade abusiva. Ele não teve coragem para romper e manter, para sustentar a sua escolha de ruptura. O Goggins rompeu. E quem rompe se isola. Então foi ele e a mãe conseguiram sair desse núcleo e vão tentando recuperar a vida dele. Só que nesse meio tempo muita coisa acontece. Eles têm a síndrome do estresse pós-traumático, que é típico de quem sofreu violência doméstica. O que é isso? É o corpo entrando em crise de abstinência, como se eles fossem dependentes químicos da adrenalina que o corpo se habituou a produzir ao longo do tempo em situações de extremo estresse. Quando tira as vítimas desse ambiente abusivo, elas começam a entrar em crise de abstinência da adrenalina, tal como uma cocaína faz com o corpo. E isso leva eles à depressão, isso é confirmado por outras situações de perda que eles têm. Então, a mãe se envolve com o namorado morre assassinado, ele vê um amiguinho também morrer no ônibus da escola, ele sofre preconceito racial, a mãe dele fica mudando ele de escola, entre escolas católicas e tradicionais e escolas públicas, então ele fica sofrendo preconceito, ora porque ele é negro em meio de brancos, ora porque ele é pobre, e ele não sabe mais como se adequar a um ambiente e outro. Ele vive na época do Ku Klux Klan, então, ele também sofre esse preconceito racial de massa, ou seja, parece que dá tudo errado na vida dele. Mas a conclusão que ele chega nesse processo de conscientização de para onde a vida dele estava e para onde ele queria que essa vida o levasse, a partir das novas escolhas dele, é: a verdade dói. A verdade precisa doer para te mudar. Mesmo que você tenha um nível de superação menor, você precisa entrar em contato com a sua verdade. A verdade que tantas vezes você esconde debaixo do tapete para poupar energia e não tomar nenhuma mudança na sua vida, só que sem essa mudança o seu propósito não vai acontecer. E aí eu quero te lembrar de uma máxima que eu uso para vocês como premissa da mentoria, que é: mais vale uma verdade que dói do que uma mentira que afaga. Porque a mentira que afaga traumatiza
no tempo que passa. Nenhuma verdade traumatiza, a verdade dói. Mas aquela mentira que te afaga e faz você perder tempo, e quando você olha lá para trás e fala, meu Deus, eu estava anestesiada, eu vivi numa ilusão, essa traumatiza. Porque você entra em contagem regressiva para fazer as mudanças que você precisa fazer no nível de consciência que você já atingiu. Então, essa verdade foi a verdade que libertou a mãe dele. E que acabou dando a ele a chance também de se libertar com o passar do tempo. Então, primeira coisa, essa lista de perguntas que você está aí para responder, em frente. Não conte história da carochinha, não. Não minimiza, não ameniza, porque isso é covardia com você. Aceita a realidade que você vive. Aceita a sua insatisfação com o momento atual. Aceita as suas vulnerabilidades. Aceita tudo aquilo que você não quer. Dá nome para aquilo que você não aceita mais na sua vida. Dá nome. Passa a se relacionar com isso e diga um basta. Enquanto você não se permitir sentir o desconforto do basta, você não vai conseguir ter forças para recomeçar. E por quê? Isso tudo o Goggins explica. Por que que você não tem forças para recomeçar? Porque você é inseguro. O teu futuro é incerto, mas se você entender que a situação que você está hoje não é legal e você não quer ficar nela por muito tempo, dane-se se o futuro é incerto. Se o futuro é incerto, porque você vai fazer uma mudança. Se você nada fizer, o futuro é certo, é a sua frustração. É você não transbordar, é você não alcançar aquilo que você veio fazer no mundo. Então, pague o preço, sabendo que você vai ter vontade de voltar. Quando você fizer a mudança, o seu desafio vai se tornar fazer essa mudança ser sustentável. É prosseguir. E o primeiro desafio que você encontra depois que você faz a mudança é: eu acho que é melhor eu voltar. Que foi isso que o Goggins fez. É igual, exatamente, Lu, é igual querer voltar à lei seca. Ah, tão bacaninha, vou lá, só vou grifar. Quando tem aquela apostila, então, de lei seca que já vem grifada, é uma maravilha, né? Nem preciso grifar nada. E aí você acha que você lendo todo o ordenamento jurídico, você vai acertar a questão na prova e não vai. Vai ouvir o galo cantar e não sabe onde, vai ficar entre duas, vai marcar errada, e todo mundo já sabe que isso acontece. Isso acontece no estudo, nas novas técnicas, isso acontece no seu posicionamento de vida. E aí a gente lembra, né? O Goggins não fala isso, mas isso é bíblico. A gente lembra do povo do deserto, do Egito, quando fez a travessia do deserto, né? E quando foi lá seguindo Moisés, o que eles pensavam? Quando começou a faltar comida, a voltar. Ah, pelo menos lá a gente comia carne. Ah, pelo menos lá a gente se alimentava. Nem era fato, nem comia carne, coisa nenhuma. Mas criou aquela imagem positiva, a mente faz isso, para a gente voltar para o lugar do conforto que traumatiza. E o Goggins, ele nos ensina isso, a nos habituarmos com o desconforto e a jamais querer voltar para lugares que um dia você desejou sair. Se você desejou sair, se você está desejando sair da sua situação atual, seja ela qual for, ela já não é mais para você. Então, faça a mudança e escreva o quanto que ela te incomoda. E essas perguntas iniciais são para te orientar exatamente nisso, naquilo que você não quer mais, para que você se lembre lá na frente. E quando o Goggins faz essas mudanças, ele começa a criar ferramentas para que ele não voltasse mais atrás, porque ele voltou atrás. Quando ficou muito difícil cumprir os primeiros objetivos que ele tinha, como ser paraquedista no exército, quando a coisa apertou, ele saiu, ele desistiu, ele foi tentar fazer outra coisa. Ele é humano como nós, ele não tem nada de especial, além de ter vivido muitas dificuldades juntas desde pequeno e ter transmutado essas dificuldades em aprendizado. Então, quando ele desiste, ele casa, o casamento dele vai mal, ele foca na comida, ele começa a comer compulsivamente, ele fica com mais de 130 quilos, e já ele trabalhava à noite em restaurante.
E o que acontecia ali? O propósito dele não deixava, ele ficava com aquela vozinha de fundo. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês já tentou desistir de estudar para concurso, mas não consegue? Fica com aquela vozinha lá atrás. Olha, mas é o seu concurso, hein? Olha, mas você não vai estudar para a prova? Olha, mas você vai mesmo desistir? Não vai ocupar o cargo? Quem de vocês não passou por isso? De tentar arrumar justificativa para não continuar mais estudando, porque elas também existem. Concurso não é para você, é muito difícil, só quem tem costas quentes é que passa, você não merece, você não é bom o suficiente. Mas tem aquela outra vozinha que aparece quando você diz assim: não, não, esse ano eu não vou estudar. Não, não, esse semestre eu não vou estudar porque eu estou com muito trabalho, meu chefe está me cobrando, eu não vai ser dessa vez. E a voz fica lá atrás, te cutucando. Isso também aconteceu com o Goggins. E foi quando ele acordou e ele disse assim: não, não dá mais. Eu vou ter que arrumar um jeito, eu quero uma outra oportunidade de entrar no exército, de ir atrás. E ele vai vivendo essa relação. Por quê? Porque o objetivo dele inicial era ser paraquedista, depois ele cria um outro objetivo dentro do exército, depois ele cria o objetivo de pertencer ao grupo de elite, que é o SEAL, um grupo que tem que passar por uma prova dificílima de sobrevivência, que poucos chegam ao final, e quem chega, chega com sequelas, né, físicas e psicológicas, e ele foi ali, foi insistindo, até o momento que ele entra no SEAL, passa por uma dificuldade, e aí, se eu tiver falhando a memória em algum detalhe, quem leu, pode vir e trazer e colaborar para a gente crescer junto. Vanessa, acho legal falar que quando ele e a mãe saíram, então, lá do pai, né, de morar com o pai, foram morar sozinhos, eles frequentavam uma igreja, e ele via um vizinho, acho que era um vizinho ou um tio, que Uhum. gostava de usar a farda, ele já era aposentado, mas usava a farda do exército com muito orgulho. É E verdade, é verdade. ali, eu acho que é ali que foi onde despertou nele. Porque, claro, a gente vê todos os dias várias pessoas com orgulho do seu trabalho e tal. Mas quando não é o propósito da pessoa, aquilo não vai despertar uma curiosidade, uma vontade, né, de seguir aquele caminho. Que eu acredito que seja o nosso caso também. A gente pode ter contato com diversas pessoas que têm ofícios diferentes, mas é exatamente esse nosso foco no concurso que faz com que a gente imagine que seja o nosso propósito, né? E eu vejo aquela semente foi plantada a partir do orgulho desse vizinho que, mesmo aposentado, usava a farda do exército com tanto orgulho, né? E que deu vontade dele sentir esse orgulho também. Talvez ele nem soubesse como que ia se dar essa passagem ali no exército, o tanto de dificuldade que ele ia passar, e mentalmente, principalmente, né? Porque foi uma luta muito árdua, mas aquela semente dele sentir aquilo que o vizinho sentia era muito forte, né? E ele se identificou com aquilo em algum nível que fez com que ele continuasse tantas vezes, né? E isso era para ele importante para ele ter alguma chance de ser admirado, porque ele só era rejeitado, fosse pela cor, fosse pela pobreza da mãe, da recomeçando uma vida, pela dificuldade de aprendizagem, porque tudo que ele apanhou, a subnutrição, tudo isso que ele viveu na infância, comprometeu o desempenho cognitivo dele, né? Então ele era um aluno que não sabia ler direito, aprendeu a colar para poder passar de ano, porque não sabia mesmo, não tinha condições de aprender, dormia em sala de aula, porque não conseguia dormir à noite com trauma, ficava em estado de alerta pela violência do pai. Então, fora o fato de que o pai botava ele para trabalhar também nos negócios que tinha. Então, ele tinha infinitas dificuldades. E ver, de repente, aquele senhor na igreja usando a farda, deu a ele alguma perspectiva de quem sabe ele usando a farda, ele fosse alvo de admiração, como ele estava admirando aquele senhor, né? Então, isso foi um despertamento para ele. E ele começa a desenvolver essa relação com o exército que trazia para ele a necessidade de autossuperação cognitiva e física. Quando ele resolve, quando ele entende que ele tinha saído, ele tinha deixado o exército por uma dificuldade que ele tinha encontrado, que ele não tinha conseguido superar, ele resolve correr atrás disso. E aí ele vai atrás
de agência de recrutamento de novo, para ele ter a chance de fazer o processo seletivo. O problema é que ele estava com mais de 100 quilos, ele estava com 130 e poucos quilos, ele tinha que perder mais de 40 quilos para entrar em 3 meses. Como é que ele ia fazer isso? Ele estava viciado em guloseimas, ele jogava todo o emocional dele para a comida, e como é que ele fazia? E aí foi quando ele começou a ouvir mais claramente uma voz interna dentro da cabeça dele, que dizia assim: você tem que parar com isso, chega dessa vida, só depende de você mudar. Você tem que conseguir, para de justificar aquilo que você não faz. E começou a cobrar dele num nível crítico muito grande. Essa voz também é mencionada por Napoleão Hill. No último Maravibooks, a gente estudou isso. Napoleão Hill também atribui a virada dele a essas vozes de comando interno rumo à mudança, rumo à busca do propósito, que traz uma fé inabalável, uma fé, uma ousadia, uma coragem de você fazer o que precisa ser feito, independentemente de garantia de futuro. E aí vem uma força e uma resiliência que passam a tomar conta dele. Só que só a força e a resiliência por si só não vai resolver o problema de ninguém. Então ele começou a criar mecanismos práticos, ferramentas práticas para dominar a mente dele e focar naquilo que precisava ser focado, apesar das adversidades do ambiente. Então, o que ele faz? O primeiro recurso que ele usa é o espelho da verdade, né? Então, ele usa esse espelho, ele olha para esse espelho diariamente e começa a falar tudo aquilo que ele não gostava nele. Ele começa a falar, ele começa a se olhar e a se encarar. Ele começa a trazer uma lista das maiores dificuldades que ele tinha na vida, quais eram os pontos fracos dele. E ele começa a fazer um mural daquilo que ele queria conquistar. Esse é o primeiro estágio que ele estabelece para a rotina dele mudar. E aí ele, com base nisso, ele começa a organizar o tempo dele. Então, o que ele precisava fazer para alcançar aquele objetivo? Ele era uma pessoa com mais de 130 quilos que em 3 meses precisava perder mais de 40 quilos e ainda fazer uma prova de conhecimento técnico, que não era só uma prova física. Então, ele começou a distribuir o tempo dele entre correr, caminhar, se alimentar bem, fazer bicicleta ergométrica e estudar. E detalhe, ele tinha problema de aprendizagem, então ele só conseguia aprender por repetição. Ele só conseguia aprender copiando o texto, ele não conseguia raciocinar o texto de primeira. Então, até isso para ele era difícil. E aí, o paralelo que eu quero fazer com você é o seguinte: quando a gente senta com você na primeira sessão da mentoria para fazer a primeira aba do seu PEP, qual é a primeira aba do seu PEP? Gestão do tempo. É você entender qual é a sua rotina, onde é que você está investindo a sua energia e o quanto da sua energia está sendo investida no quê, e se isso que você está investindo é parte necessária para aquilo que você quer alcançar. Porque se não for, você não vai alcançar. Então, isso a gente faz na primeira sessão da mentoria, para alinhar a sua energia e o seu tempo, para alinhar a produtividade à alta performance, que te faz alcançar os seus objetivos. É a mesmíssima coisa, não muda nada. Com a diferença que ele acrescenta uma ferramenta do espelho. Olhar para si e encarar. Vem cá, que covardia é essa que eu estou vivendo? Tô de mimimi por quê? Tô de mais por quê? Parou, chega, vamos na raça. Aí você começar a falar para você também e deixar de passar a mão na sua cabeça e apontar para o coleguinha. Traumas de infância todos nós temos, mas isso não é justificativa para a gente deixar o nosso passado determinar o nosso futuro. Não, isso é fator impulsionador. O que eu faço com isso? Porque onde está a sua maior dificuldade, está a sua maior luz. O seu propósito vem do peso que a vida coloca em você. Qual é o ponto da sua vida que tem mais peso? O seu ponto de transformação na sua própria vida e na vida das pessoas está exatamente aí. O que hoje mais te impede
O que que hoje mais põe obstáculos para você vencer o seu propósito, para você chegar lá? Aí está o seu ponto de transformação. Aí está onde o seu talento precisa ser trabalhado. E aí o espelho ajuda, porque tira você do vitimismo. O outro passo que ele nos ensina, que a vida dele tem muitos obstáculos, mas o que mais nos interessa são as ferramentas para a gente aplicar o que ele usou e deu certo na nossa vida. Então, a outra ferramenta que ele utiliza, além do espelho da verdade, do mural dos sonhos dele, são os post-its dinâmicos. E o que que é isso? É o Study Model Canvas, que a gente usa também na mentoria para quem tem dificuldade de gestão de projetos. O que que é esse Study Model Canvas que ele chama de post-it dinâmico? É a adaptação do Business Model Canvas de Harvard, usado para empresas, para sua gestão da vida pessoal, que no nosso caso eu adaptei para os estudos. Então, o que que você faz? Ele diz que não adianta fazer de forma digital, é para fazer físico, e eu concordo, porque somos todos sinestésicos de uma era analógica ainda. Então, é você colocar um mural na sua parede, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, você coloca um mural na sua parede com os projetos da sua vida. Então, você tem lá o projeto pessoal, o projeto saúde, o projeto estudo, e você vai colocar os objetivos, micro-objetivos que você precisa atingir para chegar no seu objetivo final. Então, no caso do estudo, que é o que nos interessa, você quer lá passar no concurso, é um macro-objetivo. Mas para passar no concurso, o que que você precisa fazer? Eu preciso fazer 60 questões, no meu protocolo de questões tem 60 questões por dia, 30 para cada matéria. Tá lá, para você atingir. Eu preciso ler 30 páginas do livro de doutrina, assistir 1 hora de aula por dia, 1 hora e meia de aula por dia e fichar. Tá lá. Eu preciso concluir até o capítulo 5 do livro de civil. Tá lá. Na medida que você vai concluindo, você vai tirando o post-it e colocando o outro. E o que que ele ensina a fazer? Ele ensina para nós que toda vez que o seu cérebro disser para você que já deu, que já chega, que não é mais para você fazer aquilo, você só está nos seus 40%. Tem mais 60% ainda para você fazer. Então, quando ele estiver querendo que você se desespere, tô estafado, não tô aguentando mais, tem mais 60 de gordura para você queimar. Então, não entra nesse looping de desespero da sua mente, porque você só está nos seus 40%. Então, se você programou para fichar 10 páginas, vai mais que dá. Vai mais que dá. Mas eu não vou botar 20. Não, não vai botar 20. Mas você vai botar lá 15, você vai botar 13, conseguiu 13, bota 15, conseguiu 15, bota 16. É você se habituar ao desafio. E essa é a terceira ferramenta que ele nos ensina. Habitue-se à zona de desconforto. Torne esse um lugar comum na sua vida. E aí eu vou citar o exemplo da Lu, que volta e meia chega para mim e fala: chega, eu estou cansada de ser humilhada. Não aguento mais essa história de eu querer colocar os pratos para girar e tem sempre alguma coisa devendo. Por que tem alguma coisa devendo? Porque esse é um desafio constante. A gente se esforçar, a gente ter consciência do que precisa ser feito, e ainda que a gente não consiga fazer hoje, a gente vai e tenta amanhã de novo, e testa amanhã de novo, e testa amanhã de novo. Por quê? Porque trazer luz para a consciência tem que trazer constrangimento, tem que trazer desconforto, porque traz mudança. Ninguém pode mudar no fresquinho. Lembrem-se disso. Toda descida é agradável. Toda descida tem ventinho, mas você está indo para o buraco. A subida não. A subida dá trabalho, a subida cansa, a subida esfola, a subida exige. E você tem que ter o quê? Uma mente forte, habituada ao desconforto, para saber quem você é e onde você vai chegar, porque você não vai desistir e continuar subindo. Sua mente vai gritar e você vai enfrentar, até o momento que a sua mente vai calar, porque ela vai entender que já perdeu essa briga. Em outras palavras, a gente já estudou isso
no desafio do primeiro quilômetro do óbvio que ignoramos. A gente também já estudou isso, é a mesma coisa, dita de forma diferente. Decidiu mudar? Sustenta agora. É o primeiro quilômetro. Para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, mas dá para ultrapassar. E quando você ultrapassa, a sua mente cala, porque a sua mente é infantil. A minha mente também é infantil. É só lembrar do desafio físico. Quando você vai treinar, e ele cita isso no livro, qual é a sua maior dificuldade? Controlar a batalha da sua mente. A sua mente manda você parar, tá doendo, vai passar mal, vai ficar enjoado, vai vomitar, tá queimando o músculo, chega, vai dar dor, você não vai conseguir mais. É ou não é? Só que se você não for no seu limite, o seu corpo não vai estar trabalhando aquilo que você precisa trabalhar. Ah, eu vou fazer repetiçãozinha de 10 aqui. Se não doer, não vai adiantar. Então, é se habituar à zona do desconforto. E aí, para que você se mantenha alinhado com essa zona do desconforto e para que esse desconforto sempre seja um pouquinho maior na medida que você vai se superando, ele diz para você anotar tudo aquilo que você não gosta de fazer, para você começar a fazer, se isso estiver alinhado ao que você precisa para chegar ao seu objetivo. O que é isso? É tirar a criança birrenta e colocar o adulto. Tem que comer alface, tem que comer alface. Não interessa se é gostoso ou não. Vai comer, porque é saudável, porque eu entendo que é funcional, porque o meu corpo precisa. Então, é atingir esse nível de consciência. Quem faz o que quer, constrói a vida que não quer. Este é um produto Vanessa no Foco.